Hoje agora a gente vai falar do tal do internetês. Gostei dessa palavra. Internetês, a escrita utilizada na internet que apresenta características muito próprias, né, do meio virtual, como abreviações, reduções de palavras, emojis, essa É, coisa isso toda, né? mesmo. Os emojis veio para ficar, né? E ele simplifica muitas coisas, né? Esses recursos, ele veio para tornar a comunicação mais dinâmica, próxima de quem fala, aquela coisa meio face a face, né? Tá ali conversando, mas parece estar tão próximo. Aqui no próprio chat, as pessoas mandam umas carinhas. Bom, aí eu acho que tudo bem, né? Acho que a gente está no ambiente da internet, finalmente, mas esse jeito de falar, essa linguagem, ela parece que está tomando conta também de outros modelos de escrita. A gente está recebendo aqui no Notícias do Bem de hoje a professora Patrícia Mansfeld para falar a respeito desse assunto. Professora, obrigado, seja muito bem-vindo aqui ao Notícias do Bem. Primeiro, eu queria saber se eu estou falando teu nome certo, se é Patrícia Mansfeld mesmo, ou se tem outra pronúncia, porque a gente sempre fica na dúvida, finalmente, né? Isso, é Patrícia Mansfeld. Ah, que bom que a gente acertou. Então, professora, queria começar a nossa conversa exatamente a respeito disso, quer dizer, o jeito de falar da internet está realmente tomando conta da escrita formal, a gente pode dizer isso já? Bom, primeiro nós temos que entender que ela faz parte do nosso dia a dia, não tem como evitar, né? E é uma forma de comunicação, sim, nova, apesar de que muitos consideram, né, é errado. Não, a partir do momento que eu consigo transmitir essa comunicação, que a pessoa do outro lado, a pessoa que vai receber a mensagem, ela consegue entender o que a outra pessoa mandou, ela é uma forma de comunicação. A linguagem, ela vai evoluindo conforme os anos, e isso vai acontecer com a nossa. O que nós não podemos é misturar as coisas. A gente jamais pode usar essa mesma linguagem em textos formais. Aí que tá o perigo, professora. Será que na hora de ir para o texto mais formal, chega ali na avaliação, chega ali na hora de mandar aquele e-mail mais elaborado no trabalho, aquele jovem que entrou agora no primeiro emprego, ele tá preparado de mandar aquela mensagem? Será que isso tá dominando a ponto de no meio do texto todo bonito sair um porquê abreviado, um você meio abreviado? Será que tá confundindo ali? Como é que tá essa relação, hein? Então, eu trabalho com alunos de séries finais e também ensino médio. Acontece muito, sim, né? Então, acontece até com as pessoas adultas, até com os próprios professores isso acontece. Mas o que eu posso dizer para vocês? O que eu falo para os meus alunos? Não, nós podemos sim usar essa linguagem, só que nós temos que entender que a partir do momento que é um texto oficial, e eu não estou falando só de texto, o Enem, a redação do vestibular, a redação que é para entregar para o professor. Eu estou falando de textos oficiais como o e-mail dentro das empresas, qualquer tipo de correspondência, né, virtual, ele é um texto formal. Então, esses textos formais é preciso que esteja a linguagem completa da língua portuguesa, digamos assim, que não haja essas abreviações, que não haja os estrangeirismos exagerados, né? Lembrando que estrangeirismo existe, nós temos palavras estrangeiras que não têm a tradução para o português e que fazem parte da nossa língua, eu posso usar normalmente, mas tem palavras estrangeiras que não têm a tradução e tem as que têm a tradução e as pessoas usam ainda a forma em inglês ou em outra língua. Então eu tenho sempre que lembrar desses detalhes num texto formal. E aí, quando a gente pensa no estrangeirismo, aproveitando, né, que o estrangeirismo faz parte dessa linguagem do internetês aí, a gente agora está conjugando verbo de palavra de outra língua como se fosse um verbo em português, não é isso? Agora, a gente está falando, por exemplo, stalkear. Essa palavra, rigorosamente, isso não existe, mas todo mundo entende. Se todo mundo entende, até que ponto a gente pode usar, professora?
Então, como eu falei, a partir do momento que não existe a palavra tradução para o português, eu posso usar a forma estrangeira. A partir do momento que tem a tradução correta para o português, eu tenho que usar a forma o português. Nós estamos vivendo em um momento que tudo que é estrangeiro, parece que nós voltamos à década de 90. Que tudo que é estrangeiro, né, é bonito, é melhor. E nós estamos esquecendo que a nossa língua é tão bonita quanto, né, as Uhum. outras línguas, e vamos substituindo, né? Uhum. Vamos dar um spoiler. Vamos substituindo palavras, 50% off, então por aí vai. A gente vê de tudo e parece que isso chama muito mais atenção do que se fosse escrito em português. Infelizmente, a gente carrega isso junto com a vinda da internet, que é uma coisa muito boa, mas ao mesmo tempo trazem esses vícios, digamos assim, né, junto, e as pessoas elas se utilizam com muita facilidade de tudo isso. Uhum. Olha, e aí, quando a gente se pega nessa questão, nesses vícios de linguagem, nessas facilidades aí de abreviações, do estrangeirismo, que é tão fácil, né? Você vê os jovens conversando, da hora que você precisa de um tradutor. Você fica perto de adolescentes, você fica assim, alguém pode traduzir uma parte da frase de vocês? Ou se você pega uma mensagem do WhatsApp para poder ver ali, você fala, eu não entendi a conversa, né? Tá quase nesse nível. Exato. Qual que é o caminho, né? Onde que fica a atenção ali? Como que é o cuidado que deve ter nesse momento, professora? Porque eu acredito que vocês, na sala de aula, estão tomando esse cuidado, né? Eu acredito muito nisso. Mas dentro de É. casa, ali com os pais, né? Qual que é o passo? Então, como mãe e como professora, eu cobro das duas formas, né? Na verdade, da mesma forma nos dois ambientes, porque como eu falei no início para vocês, os alunos eles precisam entender que eles podem usar aquela forma ali entre eles, né? É uma Uhum. linguagem informal. Nós também podemos usar. Por que nós não podemos usar? Mas a partir do momento que eu preciso usar de uma certa formalidade, eu tenho que utilizar a língua padrão. A nossa língua padrão ela é bonita, ela tem palavras bonitas, ela tem verbos bonitos, então nós temos que usar ela. E é isso que a gente trabalha hoje em sala de aula. Com certeza, se tem mais professores de língua portuguesa me assistindo nesse momento, vão concordar comigo. Nós trabalhamos essa questão, sim, do internetês, que não é errado, que ele faz parte do nosso dia a dia hoje, mas sempre deixando bem claro que é uma linguagem, digamos assim, entre amigos, né? Uhum. A partir do momento que há formalidade dentro do ambiente de trabalho para uma produção de texto formal, eu tenho que usar a linguagem padrão sem qualquer tipo de abreviações e nem o você, que foi um dos primeiros, né, das primeiras abreviações que apareceram, e o porquê, né, PQ, Uhum. você vai usar assim a torta e a de, ai, professora, não pode abreviar isso assim. Não, não pode abreviar no texto. A não ser que o texto seja exclusivo com abreviações, né, para ver quem é que consegue fazer mais. mas, mas se não, o texto vai ser, sim, em norma culta. Uhum, tá certo. Agora, professora, a gente sabe que a língua ela é viva, né? Ela vai mudando, né? Sabemos disso. A gente, se olhar para o português que nós falamos hoje, obviamente é muito diferente do português que nós falamos há algum tempo. O português que nós escrevemos hoje também tem algumas modificações, né? Tem algumas diferenças. Você acredita que ao longo dos anos esses hábitos poderão ser incorporados à norma culta ou às relações mais formais? Será que isso vai acontecer? Vai, com certeza vai. A língua ela é viva, né? Ela mudou, houve quantas mudanças, né? Uhum. Na língua portuguesa, né? E acredito que em 2010 nós tivemos, né, a união dos países que falam a língua portuguesa e o acerto de muitas palavras, né? Tanto que palavras que não tinha hífen passaram a ser com hífen
e vice-versa, palavras que caíram um acento, como a palavra ideia, e houve essa mudança em 2010, que foi o acordo ortográfico. O que vai acontecer? Com certeza, agora em 2020 não, mas sim já existe todo um trabalho dos linguistas brasileiros e dos outros países que falam língua portuguesa, justamente em unir mais palavras próximas dentro destes países que falam a língua portuguesa. E isso com certeza vai incluir essas abreviações. Não acredito que isso seja uma coisa para agora, para 20, 30 anos, mas acredito que mais à frente vai sim, porque os linguistas, os grandes linguistas brasileiros, eles defendem justamente isso. A partir do momento que você entende o que eu estou falando, o que eu escrevi, que eu estou conseguindo passar a minha comunicação, então passa a fazer parte de um entendimento geral, ou seja, a abreviação ela faz sentido, o emoji ele faz sentido, porém hoje, né, o emoji é um símbolo, então ele ainda não faz parte de um contexto do texto, né? Mas de repente, né, muito lá na frente, a gente não faz também nem ideia do que pode vir de diferente com essa internet, porque as coisas estão mudando muito, elas mudam constantemente. E a língua vai acabar acompanhando, sim, mas só que esse tempo que a língua acompanha, ele é bem maior, né? Então, é um espaço mais demorado, porque isso influencia na questão de livros didáticos, isso influencia na edição de livros, né? Imagine quem tem uma biblioteca enorme em casa, com um monte de livro, e daí muda completamente tudo. Vai jogar fora os livros porque tem palavras erradas no livro agora? Não vai, né? Então, não pode ser mudado assim, apareceu a palavra, já estamos mudando. Então, por isso que isso acontece ao longo de anos, né? Não é uma coisa que é rápida. Patrícia, aproveitando que você falou dos livros, a escrita tá muito ligada à leitura, né? E essa questão da internet, textos menores, leituras também, tem uma ligação muito grande também, né? Você acredita que isso também tem gerado leitores que gostam, curtem textos mais curtinhos, assim? Sim, com certeza. Eu sempre falo que para os meus alunos que um texto ele pode ser uma linha, né? Então assim, já estamos resumindo, digamos assim. Na época que eu fiz vestibular, que hoje eu estou com 45 anos, mas quando eu fiz vestibular, os textos que a gente tinha que escrever para a produção textual do vestibular, eles não eram só 30 linhas, eram mais. Hoje se reduziu, começou a redução, né? Então, hoje se reduziu a 30 linhas. Então, existe um padrão, que 30 linhas é o suficiente para um bom texto, né? Então, eu tenho esse padrão, o que acontece? A partir do momento que eu tenho um padrão, fica mais fácil também de escrever. E a leitura não é diferente. Hoje eu tenho mini livros, posso escrever mini textos, eu tenho a poesia e o poema, que são um exemplo de textos pequenos, né? Tem tudo isso e essa questão também da rapidez, né? Eu percebo assim, como eu tenho a página no Instagram, eu percebo assim, quanto mais rápido for a informação ali, mais pessoas visualizam. É tudo com muita pressa, tem que ser tudo muito rápido. As pessoas vivem, né? Assim, muito, tudo para ontem, né? Então, o que vai acontecer com a leitura e com a produção de texto? A mesma coisa. É rápido, informação rápida. Por exemplo, eu tenho livros aqui atrás da minha biblioteca com 500, 600 e poucas páginas. Eu não sei se hoje eu teria tempo, paciência também para parar e ler um livro com tantas páginas. Porque a vida nos cobra muito, né? Essa questão do tempo. E automaticamente tudo vai se encaixando nesse mesmo contexto. É verdade, professora. Falou da sua página, aproveita, né? A gente está já para o encerramento aqui, já deixa seu contato, sua página aí no Instagram, enfim, para que a gente possa acompanhar também seu trabalho e suas dicas lá.
Sim, a minha página ela é uma página profissional, professora Patrícia Mansfeld. Eu sou de Itajaí, natural de Lages, de Santa Catarina. Santa Catarina. Resido em Itajaí, Santa Catarina, uma cidade muito linda, por sinal, tem Verdade. praia. E fico honrada em ter sido convidada aqui por vocês. Imagina, foi um prazer recebê-la. Obrigada. Volte sempre para a gente conversar sobre linguagem, sobre texto. A gente adora essa conversa aqui de texto e escrita no nosso Notícias do Bem, é sempre muito importante. É muito bom. Tá certo. Obrigado pela sua participação, professora. Boa semana. Obrigada, tchau para vocês.